pra quem tem crianças. Falou pessoa que não tem filhos, né? Mas aqui no escritório a gente tem muita experiência em fazer casas para pessoas que têm criança. Inclusive, a grande maioria dos nossos clientes tem filhos pequenos e se não tem filhos pequenos, são pessoas que estão pensando em ter filhos logo. Então a gente tem muita experiência nisso. Disclaimer, esse vídeo não é para falar de quarto de criança, esse vídeo é para falar de uma casa de áreas comuns para pessoas que têm filhos pequenos, tá? Inclusive, se tu quiser um vídeo falando especificamente de quarto de criança, tu pode me deixar aqui nos comentários, porque a gente grava pra vocês, tá? Mas aqui eu quero falar hoje de áreas que todas as pessoas da casa usam, mas pra pessoas que têm criança na casa. Então vamos comigo. Então, se tu tem filhos ou está planejando ter filhos nos próximos anos, fica comigo nesse vídeo, porque aqui a gente vai destrinchar todos os detalhes de coisinhas que tu precisa cuidar para que essa casa realmente seja muito legal para os teus filhos utilizarem também. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que criança faz coisa de criança, tá? E ela interage como criança. Parece óbvio, mas não é, porque tem muita gente que faz uma casa e não leva isso em consideração. Então, o que uma criança faz? Vamos falar da criança quando ela é menor, né? Gente, a criança quando tá aprendendo a caminhar, ela se bate nas coisas, ela ainda não tem domínio completo sobre o próprio corpo. A criança, quando ela tá começando a brincar, ela experimenta, ela pega os brinquedos, ela não tem noção da força dela, ela não tem noção do efeito que ela pegar um brinquedo e bater nas superfícies vai causar. Ela tá experimentando, ela está numa fase de experimentação. A criança, quando ela tá em desenvolvimento, ela não tem um equilíbrio perfeito, então ela vai caminhar com um copo d'água e ela vai derrubar, com um copo de suco ela vai derrubar, né? Então a criança, ela tem muito essa coisa da fase de experimentar, de testar e de aprender como que as coisas funcionam. Se a gente não levar em consideração que uma criança é criança e que ela fará coisas de criança, a tua casa não vai ser uma casa pensada para ela interagir. E uma coisa que vai acontecer de fato, se a tua casa não for pensada para uma criança, é que tu vai viver estressado, porque tu vai ter que estar consertando coisa, vai ter que estar arrumando a casa o tempo todo, vai ter que estar se preocupando com uma manutenção excessiva. E são coisas que a gente pode pensar previamente em um projeto para que essas coisas realmente facilitem a tua vida e para que tu consiga aproveitar esse momento com os teus filhos ao máximo, sem que esse momento dela interagir com as coisas se torne um estresse. Bom, então, a primeira coisa que a gente já sabe sobre criança é: criança tem brinquedo. E criança não gosta de brincar sozinha no quarto. Criança gosta de estar no meio das pessoas, ela gosta de interagir com os outros. Mesmo que ela não esteja brincando com os adultos, ela gosta de brincar aonde os adultos estão, né? Onde as outras pessoas da casa estão. Ela não quer brincar sempre sozinha lá no quarto. Então, uma coisa que tu precisa pensar é que a tua casa tem que ter lugar para brinquedo. Onde que tem que ter lugar para brinquedo? Em todos os lugares onde a criança vai estar, né? Então, se tu tem uma área social, uma sala de TV, uma área gourmet, não interessa. Se tu tem criança, tu é uma pessoa que precisa pensar aonde que esses brinquedos vão estar guardados. E como que eles precisam estar guardados? Eles precisam estar guardados na altura que a criança alcança. Por quê? Porque ela precisa conseguir ter autonomia de pegar os brinquedos por conta, brincar e poder guardar isso de volta também, né? Super importante no desenvolvimento das crianças também. Então, por exemplo, assim, nós temos uma sala de estar na nossa casa, né? Uma área comum ali, a jantar, cozinha, né? Super comum hoje a gente ter esses espaços integrados. E provavelmente os seus filhos vão brincar junto ali, né? Nessa parte de TV, ou talvez tu tenha uma sala de estar e uma sala de TV separada. Mas enfim, os filhos vão brincar ali naquela parte. Então, o que é legal de a gente fazer? Nesse móvel da TV, ao invés de fazer um monte de nicho aberto, um monte de espaço aparente, a gente gosta muito de trabalhar com gavetões aqui no escritório, né? Então, gavetões que vão ficar acessíveis, que vão ficar na altura da criança, justamente para que ela consiga ter essa autonomia de abrir, de guardar as coisas, de brincar, de interagir com os próprios brinquedos, né? Uma coisa que a gente não gosta muito de fazer são portas, né? Coisas muito altas. Por quê? Porque a criança vai ter que chamar para buscar, para pegar as coisas lá em cima. Então, é importante que seja na altura dela. E quanto mais for gaveta e menos porta, melhor. Por quê? Porque gaveta é mais fácil de a criança ter essa autonomia de guardar as coisas por conta, e porta já fica um pouco mais difícil, porque a gente tem que encaixar as coisas na prateleira e tal. Então, às vezes, a criança vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, priorizar gavetas é bem mais funcional. Outra coisa que eu já comentei
anteriormente é que a criança, principalmente as mais pequenas, elas vão ter essa dificuldade, né, no início de equilíbrio quando elas carregam as coisas, é normal. Não só de equilíbrio, né, mas a criança corre muito também quando ela tá maiorzinha, então ela corre e, enfim, vai derrubar coisas no chão eventualmente, né? Então, quem tem criança pequena tem alguns pisos que, assim, ó, não inventa moda, não dá pra ter na área social principalmente, tá? Que é qual tipo de piso? Piso polido e piso laminado. Por quê? O piso polido, ele vai aparecer, tá? Qualquer pinguinho d'água ali, vai ser aquele piso que vai estar sempre com aquela cara de manchado, de meio sujo. Não que ele seja extremamente perigoso, assim, tá? Não é perigoso. Mas é uma questão de que realmente vai estar com a cara mais de sujinho. Se tu colocar um piso acetinado, a criança vai derrubar algumas coisas e tal, principalmente se for um piso, assim, não com a superfície completamente lisa, né? Se ele for um piso que tiver um trabalhadinho mais, vai ser um piso que vai ser mais... vai aparecer menos da sujeira. Vai por mim. Então, evita piso polido e evita piso laminado. O piso laminado é extremamente sensível à água, né? A criança vai derrubar uma água, um suco, até mesmo, gente, xixi de cachorro, tá? Quem tem cachorro pequeno, que o cachorro ainda tá aprendendo e tal, a fazer xixi no lugar certo, não é legal a gente ter um piso laminado, tá? Então, opta por um porcelanato. Nas áreas sociais eu indicaria um porcelanato acetinado, né? A gente tem os acabamentos naturais também. A área externa pode ser um acabamento hard. Porcelanatos com acabamento amadeirado funcionam super bem também. Piso de madeira natural também a gente gosta muito aqui no escritório. Mas enfim, evitar o porcelanato polido e piso laminado. Simplesmente não funciona. Outra coisa, tapete muito peludo. Gente, a criança vai derrubar coisa no tapete peludo? Não vai funcionar, vai ser super difícil de limpar. Vai ter que estar o tempo todo higienizando, né? Então, uma área social, procura um tapete que tenha um pelo mais baixinho, né? Vai ser muito mais fácil de ficar higienizando no dia a dia, porque com certeza tu vai precisar fazer isso. Uma coisa também que se tu não quiser te estressar quando tu tem criança é não tenha móveis de laca, principalmente na parte de baixo, onde ela vai alcançar pra estar correndo ali com os brinquedos e batendo. Por quê? Porque os teus móveis vão estar todos feios, arranhados, batidos e lascados. E o que é mais fácil? A gente ficar brigando com a criança o tempo todo porque ela tá correndo pela casa e brincando e sendo criança? Ou é a gente ter um móvel mais resistente? Vamos colocar um móvel mais resistente, tá? Então, trabalha ali. Gente, a melamina é ótima nesse sentido, tá? A lâmina de madeira natural, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas ela não é tão sensível quanto a laca, tá? Pra quem quer ter um móvel mais trabalhado, por exemplo, na cozinha, né? A gente indica daí trabalhar com uma microtextura, né? Mas assim, eu quero uma coisa super resistente que não vai me dar problema, a melamina assim não tem erro, tá? Se vocês forem trabalhar com uma marcenaria assim de alta qualidade, a gente pode estar trabalhando com pintura, né? Com principalmente as microtexturas, mas elas são móveis que precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Outra coisa que não indico também nesse caso é a gente trabalhar com bancadas, né? Que tenham esse acabamento 45 graus na ponta. Com porcelanato, a criança certamente ela vai bater algum brinquedo, vai passar ali correndo com alguma coisa, vai lascar, enfim, não é uma coisa que a gente indica, tá? Então nada de acabamentos sensíveis nos móveis, tá? Vai dar menos estresse e a gente consegue fazer uma estética super bonita igual. Outra coisa, falando em termos de limpeza, é não ter muitos espelhos na casa, principalmente espelhos que vão até o chão. Por quê? Porque as crianças têm muito isso de ir perto do espelho, colocar as mãozinhas, né? A criança vai comer, vai colocar as mãozinhas ali no espelho, ou vai molhar as mãozinhas e vai passar. Então, geralmente quem tem esses espelhos muito baixos e tem criança em casa, vive com aquele estresse de ter que estar sempre limpando o espelho e tal, porque fica tudo manchado, né? Então, procura ter ou espelhos um pouco mais altos e ter menos espelhos, né? Porque aí vai ser mais fácil de limpar também. Isso válido não só para espelho, mas também para cristaleiras, né? Então quem... eu quero ter uma cristaleira, por exemplo, de vidro reflecta, né? Tenta fazer as portas de vidro mais na parte de cima e na parte de baixo, se tu fizer mais trabalho fechado, assim, com melamina, enfim, madeira, vai ficar bem mais interessante nesse sentido de manutenção, porque a criança, assim, vai ali na frente e ela vai colocar as mãozinhas e vai deixar todas as marquinhas. E aí, talvez, a essa altura, tu deva estar te perguntando: mas quer dizer então que eu preciso condicionar toda a minha casa para as crianças? Sim, essa é a resposta. Se tu não quer te estressar, se tu não quer viver reclamando das coisas com as crianças, se tu não quer viver reclamando que a criança está sendo criança, tu vai sim precisar condicionar vários aspectos da tua casa pensando nisso. Vai deixar o dia a dia, a rotina muito mais leve, né? É uma fase super importante, né, de descoberta da criança também e de interação com a família, né? E, enfim, de dar essa oportunidade, né, pra criança, de ela interagir com o espaço dela também, de ela entender como que as coisas funcionam, de ela poder brincar à vontade, né? Então, quem quer ter uma casa bastante funcional,
funcional, mas que também seja funcional para os adultos e que também seja funcional para as crianças, vai sim precisar condicionar a arquitetura da casa para receber esses pequenos, né? E acho que não tem nada de errado nisso. A gente consegue trabalhar estéticas lindíssimas, sempre pensando nas crianças, dá tudo certo, mas realmente a gente precisa ter esse cuidado, porque afinal eles fazem parte da casa, eles fazem parte da família e a casa também é deles. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Inclusive, se vocês tiverem mais dicas de coisas das mães aí que quiserem me deixar mais dicas, Ana, isso aqui não funciona e tal, já pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber também. Já deixa teu like no vídeo, te inscreve aqui no canal, aquela coisa toda. Enfim, nos vemos na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho aqui juntos.